pouco tem saúde em pauta. Vamos falar dos cuidados para evitar conjuntivite. E um alerta à saúde nesse verão. Além dos cuidados com a radiação, essa época aumenta a incidência de conjuntivite. Por isso, o nosso Saúde em Pauta de hoje vai te dar dicas de como prevenir esse problema e cuidar dos olhos na estação mais quente do ano. Roupas leves e festa no mar. Afinal, é verão, a estação mais quente do ano, aliada à umidade do ar da capital baiana, acaba se transformando num chamariz para a proliferação da conjuntivite. Nesse período, o número de casos da doença aumenta em 20%. E aquela sensação de areia nos olhos não é nada confortável. Uma sensação de uma pedra no olho, muita coceira, vermelhidão. É isso, coçava, sentia o olho bem vermelho e você ficava esperando sarar e não sarava. Tinha que esperar o tempo mesmo. Eu estudava ainda, daí ia pra escola, até a professora não deixava muito ficar dentro de sala, né? Esse oftalmologista diz ainda que os cuidados nessa estação devem ser redobrados. Evitar aglomerações, isso tem o efeito desejado do ponto de vista médico, mas do ponto de vista prático realmente não acho tão interessante. Em relação a essa inflamação provocada pelo sol, utilizar óculos com proteção ultravioleta, fazer o teste, algumas clínicas têm esse aparelho para medir se existe essa proteção ultravioleta ou não. Quem estiver com o olho vermelho, a recomendação é que se lave as mãos de hora em hora, mesmo que não lembre que toque nos olhos, e sempre evitar de espirrar com outras pessoas mais próximas. Aqui no estúdio a gente continua falando dos cuidados necessários para prevenir a conjuntivite com a infectologista Jaci Andrade. Bom dia, seja bem-vinda. O verão é realmente a época que mais tem conjuntivite, né? Bom dia, Amanda. É um período que a gente, com frequência, vê um maior número de casos, como já foi comentado anteriormente, e vale a pena a gente chamar a atenção, por exemplo, alguns outros cuidados. Já foi colocada a necessidade de você lavar as mãos com frequência, porque a mão, a gente coça o olho muitas vezes, passa a mão no olho e a partir daí você contamina locais e contamina outras pessoas, objetos, e pode contaminar outras pessoas, facilitando a transmissão. Outra coisa importante é a gente evitar, por exemplo, compartilhar toalha de rosto, quando você tem uma conjuntivite, para que outra pessoa também não utilize. Evitar compartilhar material de maquiagem, sobretudo a maquiagem utilizada ao redor dos olhos. E também, que é muito comum, a utilização de lentes de contato, que seja por deficiência visual, para mudar a cor dos olhos, enfim, é muito comum. O indivíduo deve evitar quando tem essa situação da conjuntivite. Nessa época do verão é muito comum, por exemplo, conjuntivites virais por adenovírus, que é um vírus que também causa sintoma respiratório. A gente agora vai chegar num período, por exemplo, de carnaval, onde você tem uma aglomeração muito grande de pessoas e onde é um período onde você observa também o maior número de casos. Então é muito comum nessa época a conjuntivite viral, que habitualmente se traduz, além dos sintomas já referidos, um pouquinho de vermelhidão, prurido nos olhos, um pouco de secreção, que em geral é uma secreção clarinha, ou uma conjuntivite bacteriana, onde muitas vezes a quantidade de secreção e o aspecto mais amarelado chama atenção. Além disso, tem a questão da irritação, a fumaça, a fuligem, por aí vai, questão alérgica, várias outras causas também. Mas nessa época, a conjuntivite por infecção, por agente infeccioso, é muito comum. E sentindo os sintomas, doutora, procurar o médico, Nada de se automedicar, Isso, nada de automedicar. No máximo é um soro fisiológico, mas deve buscar um colega, um oftalmologista, para uma orientação mais específica. Muitas vezes essa orientação inicial é feita no pronto atendimento, o colega pode orientar, porque a conjuntivite ela também pode se complicar. E uma das complicações importantes que a gente tem, um tipo especial, por exemplo, de conjuntivite por herpes simples, ou em outras etiologias, é você